Boa tarde a todos. Sempre com alegria no coração que a gente retorna nesta oportunidade de, nos meios modernos de comunicação, né, nós voltarmos a estudar a nossa querida doutrina, fazer comentários, leituras desse programa muito interessante, né, de comentários sobre as obras de Amélia Rodrigues. Muito obrigado pela lembrança. Vamos comentar hoje, né, Primícias do Reino. Como a gente sempre diz, existe riqueza na literatura espírita, né? Mas é preciso a gente fazer uma análise entre obra mediúnica e obra espírita. Vejam, o médium, Divaldo Pereira Franco, né? O espírito comunicante, Amélia Rodrigues. Tranquilo, obra excelente, né? A gente tem que fazer sempre essa distinção para não perder tempo com, né, coisas que não agregam valor. Muito bem. Dentro desta obra, Primícias do Reino, nossa, eu fiquei muito contente. O objetivo é nós fazermos comentários sobre o capítulo 4 deste livro. Nicodemos, o amigo. É aquela passagem importante, o diálogo de Jesus com Nicodemos. Fundamental, que bonito. Mais bonito ainda a descrição romântica, já falo assim, que a Amélia Rodrigues dá ao ambiente, né, antes do diálogo, o sentimento de Jesus, o sentimento de Nicodemos, o desdobramento. Que bonito que é. E daí, isso aqui é justificativa para que vocês tenham paciência para não descolorir o brilho do texto, das palavras de Amélia Rodrigues. Em muitas situações eu vou, né, falar exatamente como Amélia Rodrigues deixou no texto, né? Ele faz os comentários. Nicodemos, o amigo. Para a doutrina espírita é importantíssimo para os seguidores da doutrina, porque qual é a essência desse diálogo? Reencarnação. Porque a gente sempre diz, a palavra mais bonita do Evangelho é o amor. A palavra mais importante é reencarnação. Nossos problemas acabaram, explicam tudo para nós. O que? A reencarnação, a necessidade, como diz aqui, o nascer de novo, né? Então, a Amélia começa assim: o pleninúrio, né, a lua cheia, vestia Jerusalém de prata. A torre Antônia, a altaneira, ao lado do templo, parecia um vigia de pedra. Descrição do ambiente, né? Fora dos muros circunjacentes, as terras de Acra e Bezeta estuavam de verdor, né? Carreando o vento frio e tal. No templo deserto, a essa hora da noite, a entrevista foi feita à noite, crepitam as chamas de perpétua vigília. Transeuntes notívagos conduzem achotes, embora a claridade celestial espalhada sobre o basalto do piso. Então era a noite, tranquila, serena, né? As casas de portas cerradas, em profundo silêncio. Jesus, na casa de amigos, espera por essa entrevista. Foi combinado, foi acertado que essa entrevista fosse realizada. Aquela entrevista, ele a concedera prazerosamente, sem impedimento. Aqui, a gente lembrar, nada na vida acontece por acaso. Esse encontro já estava planejado por Jesus, fluir com Nicodemos, conversar, a provocação do assunto, né? Trazer as dúvidas de Nicodemos para a coisa frutificar, ficar para a eternidade. Então,
essa entrevista foi prazerosamente concedida por Jesus. Ele recebeu a solicitação como se desejasse, aquecera, portanto, generosamente a esse tipo de trabalho. Aqueles dias, enquanto visitava Jerusalém, preparava as epípes para o banquete do dia esperado. Às vésperas, Jesus estivera no templo, vilmente convertido em balcão de usura. Então, aquele episódio, né, que narra o Evangelho, que Jesus chegou no templo, encontrou mercadores e fez aquela... no meu tempo, olha que faz tempo, né? Toda Semana Santa tinha aquele filme, Paixão de Cristo. E nesse filme, o filme já é um romanceado da realidade, né? E naquele filme aparecia Jesus chicoteando os mercadores, derrubando banca de pombinha, que não condiz com a atitude moral de Jesus. A gente precisa fazer essa análise, né? Tem um capítulo específico no Evangelho, Moral Estranha, que fala justamente sobre isso, né? Muitas passagens podem nos parecer estranhas por falta de compreensão nossa, né? Não vim trazer a paz, mas a espada, deixai os mortos, enterrar seus mortos. Preciso análise do espírito da letra, né? Para não ficar enganado, né? Inclusive, tem uma mensagem do Momento Espírita em que é narrado com bastante lógica a razão desse comportamento de Jesus. Na realidade dele, espírito mais sublime que passou pela Terra, não houve nenhuma atitude de agressividade. Não dá para você entender Jesus chicoteando pombinha, né? Não é isso. Os mercadores, segundo está o texto lá do Momento Espírita, eu não estou lembrando o número do Momento Espírita, numa outra oportunidade, mas está ali num daqueles tempos dos CDs do Momento Espírita. Os mercadores sabiam que estavam errados. Tinham, portanto, a consciência culpada de saber que estava fazendo coisa errada no lugar errado. Sabiam também da figura de Jesus. Eu tinha ouvido falar, o Nazareno veio ali, fez milagre, curou fulano, falou palavras bonitas, converteu, fez... Eles sabiam da moralidade de Jesus. Estavam ali fazendo uma coisa errada. Quando Jesus adentrou o templo, eles se apavoraram. É como uma criança que é pega de surpresa, tal, se atrapalha toda. Eles sabiam que se apavoraram com isso. Eles próprios se atabalhoaram, um derrubando o outro, causando aquele tumulto, todo mundo falando o que houve, o que aconteceu. Deu aquela confusão pela simples presença moral de Jesus no templo sagrado, né, pegando de surpresa as pessoas que estavam ali fazendo coisas erradas. Elas próprias provocaram a agitação, que foi detalhada, né, como que se Jesus... Ele aqui é a casa do meu pai, não é lugar de fazer... Né? Ele tinha autoridade moral e as pessoas que estavam erradas tomaram essa atitude. Então, esse fato interessante aconteceu na véspera dessa entrevista de Jesus com Nicodemos. 70 eram, continua Amélia Rodrigues, 70 eram os doutores da lei, escolhidos entre Israel, os letrados e os de ascendência nobre. Letrado, né, fez faculdade, pós-doutorado, ascendência nobre. Naqueles tempos, essas pessoas eram assim, renitentes às coisas que iam contra seu interesse pessoal. Hoje, a pessoa tem um monte de diploma na parede e não acredita em Deus, não acredita na mensagem de Jesus. Jesus não existiu, aí começa, né? Mente humana é fértil em, muitas vezes, falar bobagem. A pessoa sabe, pensa que sabe muito, materialmente falando, não se liga às coisas do espírito, às coisas materiais, e às vezes, né, passa por, como os tais 70 doutores da lei, ali eram escolhidos entre a nata intelectual. Nicodemos era um dos mais jovens entre esses 70. Entre os respeitáveis mestres que desfrutavam o privilégio de ocuparem a alta corte do Sinédrio, né, da corte dos judeus lá. Ele também era um deles, né? Fariseu
Sinédrio fariseu, além de ser doutor da lei, era chefe dos judeus. Então, jovem ainda, mas de importância, né? Sequioso da verdade, essa é a qualidade dele. Sequioso da verdade, não se contentava com as velhas fórmulas da interpretação religiosa e sentia depois daqueles tormentosos séculos em que Israel se vira privada de revelações. Me veio na cabeça agora, também a reforma protestante foi assim, né? Lutero, Calvino, eles não aguentavam mais as guerras em nome de Jesus, né? Milagres e tal, e houve a reforma protestante. Aqui também ele já estava, né, com a mente mais evoluída, não aceitando muito as coisas antigas que não lhe sustentavam a paz de coração. De caráter nobre, ele era severo na interpretação da lei e zeloso cumpridor dos deveres, né? Sentia que em todo lugar havia ânsia incontida de renovação, alguma coisa, né, melhor tinha que acontecer. Surgiram notícias, algumas exageradas, né, viáveis, de profetas novos, que insuflavam nas massas, os seguidores de Jesus, né, os profetas novos, que insuflavam massas infelizes. Ouvira falar de João, que antecedeu Jesus, o pregador itinerante do Jordão, mas receara ir vê-lo. Não quis, não ouviu falar de João, mas não quis. A cidade era um covil de espiões, sabia que o seu verbo quente de João, né, e apaixonado, poderia situá-lo mal entre os seus pares. Preocupação, né? Não quis assumir. Se preocupava muito com o que pensavam dele, né? Sabia que seu verbo quente e apaixonado poderia situá-lo mal entre os seus pares em Jerusalém. A cidade era um covil de espiões, o que o amargurava cruelmente. Quer dizer, era uma pessoa boa, tinha conhecimento e estava preocupado com a situação vigente naquela época, né? Espiões digladiavam-se, né? Anás, aqui a Amélia cita, Anás e Caifás, sogro e genro, não se entendiam, faziam, né? Hoje em dia também tem que tomar cuidado com esses novidadeiros, né? Querem criar coisa não, as obras básicas não são suficientes, tem que atualizar. Calma aí, né? Uma encarnação, estava comentando com um colega de doutrina, eu falo com propriedade, uma encarnação não é suficiente para você estudar as obras básicas com profundidade. Que dirá Gabriel Delane, né? E os que seguiram Allan Kardec, né? Para você se debruçar sobre uma obra, né? Leon Denis, pega ali a coleção dos livros de Leon Denis e vê se é fácil de digerir aquele conteúdo. Tem que ser pensado, repensado, né? Já naquela época também tinha gente novidadeiro. A cidade é um covil de espiões. Herodes, da época, né, aliciava milicianos que se misturavam ao povo, disfarçados em todos os recintos. Era esse o clima que Amélia Rodrigues está descrevendo aqui. O Messias, de quem eu ouvia falar, parecia atraí-lo vigorosamente. Nada acontece por acaso. Ele ouviu falar em Jesus, seus milagres, e ele sentiu uma atração, não tanto com relação a João, aqui ele não queria saber, mas com Jesus, que tinha sido combinado na espiritualidade, o encontro deles, ele sentia uma atração. Parecia atraí-lo vigorosamente. Teve contato com muitos daqueles que o conheciam, beneficiários do seu socorro. Foi informado sobre o conteúdo novo e revigorador dos seus discursos. Espalhou a boataria, né? Tem aí um nazareno falando sobre, né, as verdades do Cristo, o amor, o Pai de amor e bondade, Deus, né, caridade e amor, fora da caridade e tal. Ele aguardava desde o mundo alguém que possuísse sinais de coragem e equilíbrio, discernimento como um excelente filho de Deus para conduzir o povo sofrido de Israel. Imaginou, então, quem sabe é esse a pessoa destinada a dar esse impulso
melhoramento no povo judeu, né? Então, ele era em Jerusalém. Ia recebê-lo e ouvi-lo-ia. A entrevista estava marcada para altas horas da noite, porque seria mais discreto. Então, é só os dois, em altas horas, para não... Ele pediu isso para não ser, né? Nossa, na companhia daquele judeu e tal. Um amigo o levaria ao lar do outro amigo comum, onde ele pernoitava, no Vale do Cedron, além dos muros. Quando chegou à casa, conduzido por devotado discípulo dele, ouviu e não pôde dominar a emoção. Nicodemos ficou... Imagina, né, se a gente, diante da presença de Jesus, então a gente desencarna de tanta emoção, né? Experimentou a impressão de conhecê-lo. Já vi essa pessoa, não me lembro de onde. Quantas vezes acontece com a gente, né? Você conversa, puxa, parece que eu já conheço há tanto tempo, eu tenho um amigo de 50 anos e não me senti tão bem quanto essa pessoa. Kardec explica, né? São as afinidades aqui também. Né? Ele já parecia identificá-lo cordialmente, como se eu conhecesse e esperasse esse encontro. Claro que foi um encontro marcado mesmo, né? Num átimo de minuto, procurou recordar no coração onde que ele ouviu, onde que o encontrara. Foi inútil. Onde que eu já vi esse cara? Na acústica da mente, parecia ouvi-lo dizer: eu te conheço, Nicodemas bar Nicodemos, desde antes. Recompôs-se ligeiro, dominado por emoções, predispôs-se à entrevista. Foi e Joana Amélia Rodrigues descreve, né? Foi num alpendre com latadas floridas, deixava divisar os muros de Jerusalém. A sala, iluminada por lâmpadas de óleo crepitante, agasalhava os dois hóspedes a se defrontarem silenciosos. Nicodemos, a expectativa era imensurável. De espírito arrebatado, conhecia as glórias mundanas e saturara-se da bajulação. Representava a humanidade inquieta, instável, ansiosa. Era a personalidade de Nicodemos. Jesus personificava a paz. Sereno, auscultava o amigo que o for interrogá-lo. Eram bem dois mundos distintos, né? O cara pegado as coisas, glórias mundanas, coisas materiais, um espírito sublimado de luz, né? Sem mais poder dominar o corcel das emoções, o doutor da lei indagou. Aí começa, né? O doutor da lei indagou. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que você faz, se Deus não estiver com você. A face do mestre, corada pelos cabelos encaracolados, caídos sobre os ombros, parecia transfigurada. Ele também estava emocionado, Jesus, né? Os olhos brilhavam com claro fulgor. Que desejas de mim? Perguntou Jesus, famoso, né? Isso aqui é... Que é mister fazer? Retrucou Nicodemos, emocionado. Para fluir das excelsitudes da paz, com a mente reta e o coração tranquilo, e depois gozar as delícias do reino. Há quanto tempo essa pergunta queimava-lhe o pensamento, né? O que eu devo fazer para ter as delícias do reino aqui, né? Gostaria de saber a verdade, mas receava conhecê-la. Que nem a história do moço rico lá, né? Eu quero o reino dos céus e tal. Ó, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Opa, vender tudo que eu tenho, poxa daí. Aqui Nicodemos também, ele queria conhecer a verdade, mas tinha receio. Será que vai ser muito sacrificado os meus, né, doutor da lei, minha posição, minhas crenças? E a verdade, gostaria de saber a verdade, né? A verdade fora a razão da sua busca incessante,
mas não ignorava que para conhecer a verdade era preciso morrer de todas as ilusões. Ele já sabia que tinha que abrir mão, né, de alguma coisa, suportando o fardo opressor das incompreensões e lutas, né? Aguardava a resposta. O que eu tenho que fazer para ganhar o reino dos céus? Começaria a viver morrendo para tudo quanto reunia na vida. As interrogações que davam na sala, né? Sentindo aquele homem de espírito nobre, perdido nas complicações das convenções, asfixiado pelas exterioridades, vamos chamar assim, enganosas, o Rabi respondeu. Grande resposta. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A resposta era complexa e profunda. Nascer de novo. Daí o que seria nascer de novo, pensou. E sem comprar fôlego, interveio. Como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? De bate pronto assim, né? Pessoa que não tem, assim, vou nascer de novo, fiquei velhinho, vou voltar, depois sair de novo. O mestre fitou demoradamente. Nicodemos sentiu-se embaraçado. Quando me refiro a nascer de novo, prosseguiu o Rabi, desejo elucidar, aqui é que vem as grandes verdades, né? Desejo elucidar quanto à necessidade de nascer da água e do espírito. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário te é nascer de novo. O espírito sopra, aí vem, né? O espírito sopra onde quer, e ouves a tua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do espírito. Nós ainda não temos compreensão absoluta das coisas, né? Na época de Moisés, a mensagem dele não foi entendida por todo mundo. Nem todo mundo tinha sabedoria, discernimento para entender. Sabedoria não quer dizer cultura, conhecimento, entendimento das coisas. Na época de Jesus também, nem todos conseguiram entender. Alguns dos seus discípulos, pescadores, né, foram instruídos com mais intensidade sobre as verdades. Muita gente não conseguia entender. Na época de Kardec também, né? O Consolador Prometido veio e tem gente que não acredita em espírito, não acredita, né, em reencarnação, não acredita na cura do passe, da água fluidificada, não acredita nisso. A doutrina espírita tem essa característica, né? Ela te faz você saber das coisas e não só acreditar nas coisas. É diferente, hein? Eu sei que existe espírito, é diferente. Eu acredito que existe espírito. Acreditar não é tão seguro quanto saber. Através da doutrina espírita, que pede estudo, compenetração, né, prática da caridade, você fica sabendo o porquê dos porquês. Eu sou o único responsável pelos meus problemas. Por quê? Porque eu tive vida anterior e fiz coisa errada, agora estou pagando. E se não andar direitinho aqui na vida futura, que é certo que tem, eu vou estar consertando os erros dessa atual existência. Lógico, né? Raciocínio lógico, fé raciocinada, por aí vai. Vou voltar aqui para Amélia Rodrigues, né? Quando me refiro a nascer de novo, respondeu Jesus, desejo elucidar quanto à necessidade de nascer da água e do espírito. Nicodemos pensa, então os esseus estavam informados quanto ao reino de Deus? Também eles falavam como os antigos e a tradição a respeito dos renascimentos, porque esse renascimento, reencarnação, há muito tempo existe. Os gregos sabiam disso, os hindus sabiam disso, os orientais sabiam disso. No nosso Evangelho segundo o Espiritismo tem ali a teoria de Sócrates e Platão, que bate integralmente com a doutrina espírita, aceitando a reencarnação como forma
de reajuste de erros por nossos próprios cometidos. Quer dizer, a coisa já era conhecida de muito tempo. Ele cita aqui antigos, né? Sabia que egípcios, além da mentempsicose é aquele negócio que eles acreditavam que você reencarnava, mas como uma árvore, como uma pedra. Então ele ficou, mas tem essas coisas também, né? Para ele, ficou reflexionando sobre isso. Seria então esse nascer de novo igual a uma doutrina das vidas sucessivas a que se reportavam os hindus e os gregos, no caso Sócrates, Platão, né? Vem de antigo, né? Vem de antigamente isso aí. Parecia-lhe lógica a necessidade de renascer, pagar numa vida os débitos angoriados na outra. Ele começou a raciocinar, não, mas seria justo, ninguém viu eu fazer aquilo, mas Deus viu, minha consciência viu. Um dia eu vou pagar por aquilo, até o último ceitil. Refazer o caminho percorrido, retificando erros, corrigindo arestas, ou seja, Nicodemos começou a raciocinar sobre a informação que ele tinha recebido, que a princípio podia, né, parecer estranho, né? Não podia, no entanto, perder-se em cismas. Como se despertasse do ensinamento, indagou procurando robustecimento. Como pode ser isso? Aí Jesus dá uma, né? Se és mestre em Israel e não sabes isso, todos os que compulsam os velhos pergaminhos conhecem a trilha da evolução. Dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitas nosso testemunho. Essas são as informações do currículo terreno. Outras poderia dizê-las celestiais, mas não as compreendereis. Jesus já falava, nem todo mundo vai entender na profundidade, né, essas verdades eternas. É questão de tempo, de amadurecimento, de melhoria íntima, né? São vários fatores. Por isso que a gente sempre fala na doutrina, procura boas leituras, uma boa música, né, uma boa companhia, uma meditação, conhecer a si mesmo, que a gente acaba nunca se conhecendo na profundidade. Nesse ambiente você se sintoniza com espíritos superiores que têm a mesma finalidade e você começa a se sentir bem, a se sentir feliz. Agora não, você fica ali nessa maquininha aí, acreditando nos influenciadores, em todos. Né? Livre-arbítrio, questão de livre-arbítrio. Os compromissos não regularizados ou complicados hoje, amanhã serão ressarcidos. Ele começou a entender a lógica, né, desse nascer de novo. A emoção vibrava nos lábios do Rabi quando explicava isso, né? Era quase um monólogo, podemos. Então, Amélia destrincha aí o ambiente do diálogo entre os dois, né? Com mais detalhe, com mais emoção, né? Bonito isso aqui, né? Desejando imprimir no ouvinte perplexo e atento a diretriz de segurança e identificando-se como o enviado, prosseguiu Jesus para Nicodemos. Ninguém da terra subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquilo que nele crê tenha a vida futura, né? Isso aqui é interessante. Seria necessário, então, pensou Nicodemos, que o Rabi fosse sacrificado, como a serpente que simbolizava o sacrifício. Seria necessário que o Rabi fosse sacrificado para que a verdade se espalhasse nos corações e os homens a pudessem identificar. Nicodemos percebeu intimamente que já o amava. E surda preocupação começou a somar-lhe à mente, dada a situação em que ele vive, né? O sinédrio, o doutor da lei e tal. No entanto, esse homem me fascinou, né? As verdades que ele expôs aqui são coerentes, né? É todo dilema que assaltou a mente do Nicodemos. Nicodemos tinha os olhos nublados. O Rabi estava de pé,
A sala ampla mergulhou no silêncio. Os astros fulguravam ao longe. Eita, Amélia, para descrever, né? A entrevista estava concluída. Nicodemos fitou o mestre banhado de prata. Despediu-se, desapareceu na noite, rumando para Jerusalém. Mexeu a cabeça dele, né? A verdade ficaria abrindo rotas nas mentes e guiando espíritos. Verdade de Jesus, preciso nascer de novo. A doutrina das vidas sucessivas fora ensinada por Jesus. A reencarnação decifraria os enigmas da vida pelos tempos do porvir. Não existe outra, né, explicação para as mazelas que estão passando. Aí a doutrina entra com os seus princípios, mundos habitados, né, relação entre mundo material e espiritual, comunicabilidade. A gente aceita como, né, uma coisa complementando a outra. Estou aqui para progredir. O meu objetivo é esse, moralmente falando. Materialmente, não. O Divaldo tem aquela frase, né, curta e completa, né? O que temos, nós deixamos. O que somos, nós levamos. Ou seja, progredir aqui não é apologia à miséria, à pobreza, não. Temos a lei, né, a lei do trabalho, a lei do progresso, lá, como norma de aprendizado nosso, mas preocupação com a vida futura, né? Não se preocupar com coisas materiais, você vai deixar aqui, né? Estudar, procurar uma boa profissão, uma boa casa, isso faz parte da lei do progresso. Mas dar a ela o devido valor. Verdade ficaria abrindo rota nas mentes. A reencarnação decifraria os enigmas da vida. João, emocionado com a entrevista reveladora, alonga comentários com o mestre na noite sublime e escreverá sobre a vinda do Filho do Homem, reconhecido talvez a Nicodemos, a quem guarda na mente, a ele se referirá mais tarde, após o sacrifício da cruz. O Evangelho anunciava, através do diálogo com Nicodemos, o amigo que buscara Jesus, a excelência da revelação. Já não há dúvidas. No céu em sombras e alcatifado dos astros refulgentes, e na terra sombria, aquele que é a luz do mundo, rutilando a verdade nos corações. Muito bonito, muito bonito. Tem uma programação aí, mas mais tarde, uma outra oportunidade, a gente volta a comentar capítulos desse Primícias do Reino, né? Magnífico livro da Amélia Rodrigues. Eu quero agradecer a paciência, ao gentil convite que o Maurício nos fez para participar. Obrigado a todos, que o Mestre Jesus continue junto conosco nesse esforço que temos que fazer para nos melhorarmos intimamente, para melhorarmos o nosso mundo também, né? Muito obrigado, muita paz a todos, uma boa tarde.